A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Jó, capítulo 35. O bem e o mal não podem afetar a Deus, mas algumas vezes, por falta de fé dos aflitos, não os ouve. Respondeu mais Eliú e disse: Tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste, de que serviria? Que proveito tiraria mais do que meu pecado? E eu darei resposta a ti e aos teus amigos antigos. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões multiplicarem, que lhe farás? Se forem justo, que lhe darás, ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu? E a tua justiça aproveitaria a um filho do homem? Por causa da grandeza da opressão, eles clamam. Eles clamam por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz: onde está Deus? Quem me fez? Quem dá salmos entre a noite? Quem nos faz mais doutos do que os animais da terra? E nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste que não verás, juízo há perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda não se exerce, nem grandemente considera arrogância. Logo, Jó, em vão, abre a boca e sem ciência multiplica palavras. Jó, capítulo 36. Eliú justifica a Deus e diz a Jó que seu pecado estorva a bênção dele. Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque, na verdade, as minhas palavras serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com corda de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas, e revela isso aos seus ouvidos para seu ensino. E lhes diz que se convertam da maldade, se o ouvirem e servirem, acharão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados à expiração sem conhecimento, e os hipócritas de coração amontoam para si a sua ira, e amarrando-os ele não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos ouvidos. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo. O ímpio, o juízo, a justiça te alcança. Portanto, há furor. Guarda-te de que, porventura, não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto tuas riquezas, ou todos os esforços da tua força, e por isso
não estive em aperto? Não suspires pela noite em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não te inclines para a iniquidade, porquanto isto escolhestes antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força quem ensina com ele. Quem lhe pedirá conta do seu caminho? Ou quem lhe disse, tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular, porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva do seu favor, e qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura, também se poderão entender e a extensão das nuvens e os trovões das suas tendas. Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar. Porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz e a proíbe de passar por entre elas. O que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados, acerca do temporal que sobe. Vamos estar lendo Jó 37. O homem, porém, cobrir as obras de Deus e a sua sabedoria deve temê-lo. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até aos confins da terra. Depois disso, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e ouvida a sua voz, não tarda com as suas coisas. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Fez grandes coisas que nós não compreendemos, porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro é a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçamos todos os homens a sua obra. E as alimarias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé do vento, e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá a geada e as largas águas que endurece. Também com a umidade carrega as grossas nuvens e espargem a nuvem da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja para correção ou para a sua terra ou para a beneficência que há de vir, que faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos, ou de como as tuas vestes aquece quando do sul acalma sobre a terra, ou estendeste como ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito,
Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode ver o sol que esplandece nos céus, mas passando o vento e purificando-os, o esplendor do ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a nuvem oprime em juízo, e grandeza de justiça. Por isso o teme os homens. Ele não respeita os que são sábios de coração. Livro de Jó, capítulo 38. Deus responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza. Deus responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e sabedoria. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que endurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhes pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse: até que virás e não mais adiante, e quem se quebrarão as tuas ondas empolgadas? Ou desde dos teus dias, desde ordem à madrugada, ou mostrastes a alva ao seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra, e os ímpios foram sacudidos dela? Tudo se modela como barro sobre o selo, e se põe como vestes, e dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste ao mais profundo abismo? Ou descobriria-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-me saber se sabes tudo isso. Onde está o caminho da morada da luz? E quando as trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas da tua casa. De certo, tu sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva. O que eu retenho até ao tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre uma terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai,
Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada do céu? Quando debaixo de pedras de águas se escondem e a superfície do abismo se coalha. Ou poderás tu ajuntar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os atilhos do Órion, ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com os seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou pode dispor o domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a sua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubram? Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam: eis-nos aqui. Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem a mente deu entendimento? Quem numerará as nuvens pela sabedoria? Ou os odres dos céus, quem o abaixará? Quando se funde o pó numa massa e se pegam os torrões uns dos outros, porventura caçarás tu presa para a leoa, ou satisfarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis, estão à espreita nas covas? Quem prepara para os corvos o seu alimento quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem de comer? E assim finalizamos com o capítulo 38, esse pacote de capítulos aí. Que Deus abençoe e guarde e continue guiando você e a sua casa em nome de Jesus.